Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso tradicional Café com Ações. Saúde a todos! Café com Ações é um giro de notícias, informações, conteúdos sobre economia, bolsa de valores e o mundo empresarial. Sempre acompanhados de um bom café especial. Aventure-se por esse novo mundo dos cafés arábicas, porque isso vai mudar sua percepção sobre o que significa café de qualidade. Aqui a gente mostra um pouco a importância de administrar o nosso tempo. Temos que ser seletivos, escolher notícias e informações que possam fazer alguma diferença na construção das nossas estratégias, tanto pessoais como também enquanto investidores. Vamos refletir sobre algumas notícias que saíram nesses últimos dias. Vamos repercutir aqui algumas dessas informações. Quando olhamos para os últimos meses, e aí vamos fazer um recorte entre o período de junho e novembro, olhando o Ibovespa, o que é que aconteceu? De junho a novembro, apenas 13 ações subiram. Entre junho e novembro deste ano, apenas 13 ações valorizaram. Todas as demais que compõem o índice Ibovespa não tiveram movimentos de alta, tiveram movimentos de correção. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa refletir sobre a matéria, porque ela nos diz muito sobre o momento que a gente está vivendo. O Ibovespa corrigiu 17,7% neste período de junho a novembro. Vamos à matéria. Ela saiu no Estadão, no jornal Estado de São Paulo. No dia 7 de junho desse ano, o Ibovespa chegou a 130.776 pontos, máxima histórica, já alcançada pelo principal índice de ações da Bolsa de Valores brasileira. Essa máxima histórica em real, em dólar, tivemos uma máxima histórica lá atrás, não foi essa ainda, ok? Mas em real, sim, essa é a máxima histórica. Desde então, desde 7 de junho, o índice Ibovespa está em queda e semana passada já chegou a 107.594 pontos, já tocou na mínima 102 mil pontos e o que se questiona é para onde vai essa bolsa brasileira. Ao todo, houve uma desvalorização de 17,7% no período. Já no acumulado do ano, a queda é de 10,6%. Enquanto a maior parte das ações segue em baixa, 13 delas conseguiram crescer desde a data do pico até o pregão na última semana. Então, quando a gente olha para os setores, por exemplo, de frigorífico, elétrico e de telecomunicações, estão entre as maiores altas neste período. Por outro lado, cerca de 85% dos papéis do índice figuram no negativo, o que gera preocupações para o futuro da renda variável em 2022, que já se sabe será um ano de volatilidade por conta das eleições. O panorama macroeconômico e os indicadores de juro, câmbio e inflação foram essenciais para definir o tipo de papel que integra o limitado conjunto de ganhos na contramão do Ibovespa, segundo o analista do C6 Bank, Adriano Yamamoto. Ao observar a lista, é possível identificar o agrupamento de pares do mesmo segmento, seja nos ganhos ou nas perdas. Em relação a setores que possam se destacar em 22, Yamamoto aponta que a grande questão para o próximo ano é se realmente vale a pena entrar no mercado de ações enquanto a renda fixa for mais atrativa. Essa é uma colocação absolutamente esdrúxula, né? Imaginar que a renda fixa seja melhor em algum momento, em alguma circunstância, do que a renda variável. Não consigo entender esse tipo de raciocínio. Para mim, ele é totalmente desprovido de lógica e de bom senso. Óbvio, em que anos de maior volatilidade precisamos tentar ser mais seletivos. Não vamos acertar sempre, mas como se ganha da volatilidade? Aproveitando as correções. Aproveitando as correções para comprar papéis que possam performar bem no longo prazo. Essa é a estratégia. Então, para o ano que vem é importante ter um dinheiro líquido, ou seja, ter dinheiro em caixa para poder ir às compras quando tivermos uma boa correção.
Segundo o Boletim Focus, a Selic deve encerrar o ano em 9,25%, o IPCA deve terminar em 9,33%, são dois indicadores que medem a taxa de juros e a inflação e principais referências para o retorno da renda fixa. Apesar disso, é essencial reconhecer as variáveis que interferem em cada grupo nas ações do Ibovespa. As 5 que mais cresceram desde o pico do Ibovespa são Marfrig, JBS, Embraer, PetroRio e EDP Brasil. As variações são respectivamente 52%, 32,5%, 31,5%, 30,3% e 10,7%. Então, fiquemos de olho nesse movimento que está acontecendo na ponta da alta, né? De acordo com o Yamamoto, setores com mais exposição a mercados estrangeiros, como é o caso das companhias atuantes na indústria de proteína animal, foram alavancados pela alta do dólar, que subiu cerca de 9,8% neste período. Marfrig, JBS e Minerva cresceram 52%, 32% e 0,42% respectivamente de junho a novembro. Ricardo França, da Ágora Investimentos, ressalta que, além da valorização cambial, os resultados trimestrais das companhias estão agradando o mercado. Elas vêm mostrando resultados saudáveis, especialmente com a exportação de bovinos para os Estados Unidos. As expectativas continuam favoráveis. A WEG é outra empresa beneficiada pelo câmbio, focada em equipamentos eletroeletrônicos. A companhia tem atuação em 12 países. Nos últimos 5 meses chegou a crescer 7,5%. Outro grupo de empresas são as chamadas defensivas, ou seja, aqueles papéis considerados mais resilientes. E aí entra o setor elétrico e o setor de telecomunicações. Eles estavam, segundo a Ágora, o especialista, estavam bastante descontados. Enquanto diferentes setores surfam com a alta do Ibovespa até junho, esse segmento teve mais dificuldade. Mas a situação mudou nos últimos meses, especialmente pela influência do recente leilão do 5G, que selecionou as operadoras de serviços de conectividade que vão utilizar a 5ª geração de telefonia móvel. O leilão foi muito bem sucedido, tanto para as grandes empresas como para o setor como um todo. Com alta de 73,5% no petróleo, empresas do setor, como a PetroRio, também figuram entre as ações que seguiram na contramão do Ibov. Em análise, a Bruce Barbosa, da Nord Research, explica que a compra de campos de exploração da Petrobras com preços justos e operações de custos menores gera um potencial significativo para o crescimento de produção, por exemplo, da PetroRio. A PetroRio tem interesse em outros campos de grandes petroleiras globais. Além disso, a valorização do dólar e do petróleo ajudam, mas a grande questão em torno da companhia é o crescimento de volume da produção, com todas as aquisições que ela vem fazendo. Investimentos em tecnologia e inovação também são importantes e isso, de alguma forma, pauta o crescimento da Embraer, que já tem uma valorização anual de 174%. Para os analistas ouvidos, a performance é resultado de contratos fechados para a venda de jatos inovadores, incluindo o modelo de carro voador, os chamados eVTOL. Do lado das perdas, aí observando, a gente vê que tem algumas ações que despencaram mais de 50,7%. E aí um dos setores mais penalizados foi o varejo, especialmente daqueles com força no digital. Algumas empresas chegaram a crescer 2 a 5 vezes mais do que cresce normalmente no ano, valorizando os preços dos papéis no período. Além de estabilizar o preço com o retorno das compras presenciais, o setor é diretamente impactado pelo crescimento dos juros. A previsão de inflação na casa de 10,7% no acumulado dos 12 meses aumenta os preços dos produtos e afeta diretamente as compras. Empresas de varejo eletrônico tiveram resultados mais esticados ao longo do ano passado e início desse ano. Para o fim de 2021, vemos a Selic em uma faixa diferente e isso acaba penalizando os mercados de varejo e imóveis, né? Então, nessa ponta, as empresas que mais caíram foi a Via, com 57,8%, CSN, 47%, Lojas Americanas, com 46%, o Banco Pan, 42,5%, Cielo, 42%, Pão de Açúcar, 40,5%, Cogna, com 39,7%, Azul, com 38,4%, Ezetec, com 36,4%,
Cyrela com 36,2%. Então temos aí vamos dizer assim, uma geral do mercado, mostrando aí o que nós temos, né, de perspectivas, tanto da ponta compradora como na ponta vendedora. Importante entender que tudo isso é curto prazo, tudo isso é volatilidade, tudo isso são efeitos de notícias ruins. A questão é estudar as empresas. Essas notícias, elas serão de longa duração, curta duração. As empresas continuam fazendo o seu dever de casa, continuam entregando resultados, continuam inovando, crescendo os seus negócios. Como está a liderança dessas empresas? Tudo isso temos que olhar. Querer apenas ficar olhando o preço das ações não nos leva a lugar algum, do ponto de vista de decisão estratégica. Então é preciso sim olhar o que está acontecendo, é preciso enxergar a empresa e, em especial, poder de alguma maneira tentar antever o futuro. Isso é muito importante, porque a forma como nós temos de nos posicionar com, vamos dizer assim, com qualidade nas nossas estratégias, vai depender muito do que nós conseguimos projetar para o futuro. Porque a ideia, como diz o Bill Gates, é entender para onde o mundo está caminhando e tentar correr e chegar lá primeiro. Essa é a lógica para o investidor performar melhor na bolsa. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!